A pandemia mudou praticamente todo o planejamento de 2020. E no que se refere à eleição, não foi diferente. E agora, faltando mais de uma semana para a eleição, vimos uma campanha eleitoral bem diferente. As mobilizações nas ruas ficaram mais discretas, nas redes sociais ela cresceu. E os debates e o horário eleitoral ganharam mais relevância nessa discussão. Mas a campanha mudou mesmo? É isso que eu, Maura Xavier, e o jornalista Henrique Massaro vamos discutir nessa que é a 5ª edição do podcast Matriz Especial Eleições. Então vem conosco. As incertezas trazidas pela pandemia tornaram essa eleição única. O distanciamento social e a própria discussão sobre a pandemia desafiaram os estrategistas dos partidos e das candidaturas a repensarem a maneira de se fazer campanha. E não foi para menos. Como manter as mobilizações de rua e garantir os cuidados sanitários? E mais, como chegar aos eleitores pelas redes sociais? Afinal, já discutimos aqui em outras oportunidades que não é só estar na rede, mas conseguir estabelecer essa conexão com o eleitor. A colunista de política Thaline Opitz já acompanhou muitas campanhas e vai fazer agora uma avaliação para nós sobre como tem sido acompanhar a mobilização neste ano. Oi, Maureen. Oi para quem está nos acompanhando. A eleição desse ano, a eleição municipal, as eleições municipais deste ano, né, que acontecem agora no dia 15, elas foram as mais atípicas dos últimos tempos. Isso acho que todo mundo já sabe, isso já foi dito muitas vezes. E foram atípicas por diversos fatores. Primeiro, pelo ineditismo de uma legislação que proíbe as coligações nas proporcionais e que, portanto, obrigam e levam os partidos a prestarem mais atenção na formação justamente das suas nominatas dos candidatos que vão concorrer a cadeiras e vagas nos legislativos. Segundo, em função, obviamente, das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Foi um cenário totalmente distinto em que partidos e candidatos tiveram que se reinventar no modo de fazer campanha e também, por que não falar disso, né, Maureen? A imprensa teve que reinventar a forma de fazer a cobertura dessa campanha. Acho que nisso nos saímos muito bem, porque a cobertura não deixou nada a desejar em relação a disputas anteriores. Agora, para a atuação dos candidatos e partidos na busca pelos votos dos eleitores, especialmente nessa reta final da campanha, agora a busca pelos votos dos indecisos, realmente a pandemia e os protocolos sanitários necessários foram um enorme e complexo desafio. Desde o início das campanhas é tradicional o contato direto, o olho no olho, a proximidade com o eleitor, especialmente numa campanha municipal, porque o prefeito é um gestor que tem um contato muito direto com a população, e isso foi muito minimizado em função da pandemia. A gente vem acompanhando agora na reta final da campanha agendas mais presenciais dos candidatos, mas mesmo assim tentando manter um certo distanciamento, né? Não por acaso, uma das ferramentas que mais tem ganhado destaque nesses últimos dias são justamente as carreatas, porque ao mesmo tempo que permite um contato mais próximo com o eleitor, também mantém ou impõe certo distanciamento. Isso porque a percepção dos candidatos em relação à pandemia também é muito importante na busca pelos votos dos eleitores. Um eleitor que está sem sair de casa há meses, que está cumprindo o isolamento, que é do grupo de risco ou não, e que tem a possibilidade de se manter mais reservado porque acredita que o distanciamento é importante, pode ver com maus olhos um candidato que daqui a pouco não usa máscara, que promove aglomerações, pode passar a informação de que não há uma preocupação desse candidato com as pessoas e muito menos com a sua equipe de trabalho. Então, é todo um momento muito realmente politicamente complexo
para os candidatos, para os partidos nessa eleição. E ela, obviamente, foi uma eleição muito curta. As redes sociais, a exemplo do que aconteceu em 2018, ganharam, né, uma grande representação, uma grande importância. E nesse cenário das redes sociais, que vinham ganhando mais terreno em relação aos programas eleitorais de rádio e TV, os programas voltaram a ter importância justamente nesse cenário da pandemia. Claro que o eleitor sempre pode trocar de canal, mas principalmente aquelas inserções que são distribuídas ao longo das programações, tanto na TV quanto no rádio, acabam atingindo o eleitor de uma forma mais efetiva, mesmo sem ele se dar conta. E então, em função também desse cenário de restrições da pandemia, os programas eleitorais de rádio e TV voltam a ter uma nova importância. Então, para encerrar, eu uso o que eu mencionei lá no início, né? Foi uma eleição totalmente diferente de tudo que a gente tinha visto até agora. Com poucas atividades de rua, a nossa colega Flávia Simões acompanhou nos últimos dias esse movimento no centro de Porto Alegre. Flávia, o que foi aí que tu conseguiu ver? Aumentou a movimentação e, principalmente, como é que estão os cuidados sanitários nessa eleição que acontece ainda durante uma pandemia? Oi, Henrique. Então, como a Thaline pontuou, de 2 semanas para cá, quando fizemos uma matéria sobre a movimentação aqui pelo centro de Porto Alegre, as campanhas aumentaram bastante em questão de números, tanto na disputa à prefeitura como à Câmara de Vereadores. Mas eu acredito, tenho percebido que a disputa pela prefeitura cresceu mais, inclusive os próprios candidatos estão nas ruas já, né? A Juliana Brizola fez esses tempos uma carreata pela Zona Norte, pela Zona Sul também. Basicamente, todos os candidatos apostaram nessa questão de fazer carreatas, principalmente, né? Porque daí tu evita aquele contato mais próximo de descer do carro, cumprimentar as pessoas, e daí, pelo menos com a carreata, tu vai com o microfone, vai falando alto e tu vai traçando os caminhos. O Kiona estava aqui no centro de Porto Alegre ontem, certo? O Sebastião Melo estava na Esquina Democrática também. No Largo Glênio Pérez, ali na frente do Mercado Público, onde a campanha se mantém mais concentrada, principalmente para os vereadores. Mas a quantidade de barracas e bandeirinhas aos redores da Praça da Alfândega aumentou bastante também. Só no trajeto que eu faço do centro até aqui, eu recebo, no mínimo, uns 4, 5 centinhos. E os comícios na Esquina Democrática ganharam bastante frequência também, como a gente já comentou em relação ao Sebastião. Hoje, por exemplo, tinha uma grande concentração, bastante gente com bandeira, tá bem frequente. O problema é que, infelizmente, os cuidados sanitários continuam meio de lado. As máscaras, quando presentes, nem sempre são utilizadas de maneira correta. A gente vê bastante máscara na mão, bastante máscara no pescoço, não cobrindo o nariz. E de um tempo para cá, principalmente, uma aglomeração muito grande de gente. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, daí eu até queria aproveitar que o Henrique também está conosco. Vocês também têm recebido bastante panfletos nas suas caixinhas de correio? Henrique, eu sei que mora do outro lado da cidade. Henrique, como é que tem sido contigo? Sim, bastante. Na verdade, até mais do que no correio, tem me chamado a atenção nos carros. Tanto no meu carro, quando eu estaciono na rua, sempre fica algum santinho, algum panfleto no para-brisa. Eu vejo em outros carros também. O que é uma coisa que assim, a gente imaginou que, pelo menos eu imaginei que seria menor esse ano. Isso já é uma discussão que vem há algum tempo, né? Tanto pela questão ecológica, né? Da quantidade de papel que isso gera, e agora, principalmente, pela questão da pandemia. Eu imaginava que a quantidade de material físico, né, utilizado esse ano seria bem menor. Pois é, sabe que esse é um ponto bem interessante, porque eu também imaginava que a gente fosse, né, por exemplo, eu fosse receber bem mais conteúdo pelo celular, né, pelo WhatsApp. Isso não aconteceu, mas a minha caixinha de correio, eu até brinquei com a Flávia aqui na redação esses dias, porque ela, como ela estava comentando, ela fez esse trajeto e trouxe todos o que ela recebeu, todos que foram oferecidos para ela. E esse final de semana, eu também juntei todos os que eu tinha recebido na semana na caixinha do correio. Claro, eu moro numa região mais central, então também tem essa movimentação um pouco maior do pessoal distribuindo, e deu para juntar
uma pilha, né? Mostra que algumas práticas continuam, né, nessa campanha, apesar de muitos serem previsto que ia ser totalmente virtual, isso não está, né, se confirmando exatamente. E falando um pouco sobre isso, né, a palavra de ordem nesse momento de reta final de campanha, já que, como a gente está comentando aqui, é o momento mesmo de despejar todo o material na rua, de intensificar. É isso, Henrique? Tu conseguiu, né, falar com os candidatos e falar com os coordenadores de campanha para ver quais seriam essas estratégias finais, e basicamente essa foi a palavra de ordem para ti? Sim, Maureen, exatamente isso. A gente pôde perceber que nenhuma estratégia, basicamente, né, desse período agora de reta final vai mudar. Todos os candidatos, né, todas as coordenações de campanha pretendem apenas intensificar as suas ações, seja nas ruas, né, muitos frisam que é necessário respeitar os cuidados sanitários, mas também nas redes sociais, obviamente. Nessa etapa também da campanha, já da finaleira, tem uma coisa que sempre chama muita atenção, que são as pesquisas de intenção de voto, né? Todo mundo fica ali aguardando para saber o que os números vão mostrar. E isso também é uma parte bem importante das estratégias dos partidos. Henrique, como é que os candidatos, né, aqui, principalmente no cenário de Porto Alegre, em que nós temos 13 candidatos na disputa, mas basicamente as atenções têm se concentrado ali num grupo de 4, né? Uma que é a Manuela, que está na ponta, e outros 3 candidatos que estão ali meio que disputando a segunda vaga. Como é que eles têm recebido essas informações e têm lidado com esses dados internamente, Henrique? Na verdade, tem lidado como sempre lidam, né? Em todas as eleições. Quem aparece na frente, geralmente costuma concordar com as pesquisas. Nesse caso, a Manuela, como está... Não estou dizendo que é por isso, né? Mas digamos que acontece essa coincidência de novo. Ela, estando em primeiro, ela está, né, bem na frente dos outros, na maioria das pesquisas. A campanha dela tem visto isso com bons olhos, obviamente, né? Mas fazem a ressalva também de que esse ano tem um percentual considerável aí que é para ficar observando, né, das abstenções, que já foram um fator decisivo nas últimas eleições. Os candidatos que estão mais atrás, como de costume, também acabam desconsiderando um pouco essas pesquisas eleitorais. A maioria deles cita, por exemplo, que está fazendo seu levantamento interno, né, junto ao partido, junto à coligação, e que, por sua vez, esses levantamentos, segundo eles, são mais amplos, fazem cruzamentos mais importantes e acabam deixando de lado, né, essas pesquisas que não colocam eles na primeira posição, digamos assim, nas intenções de voto. Então, é um retrato do que acontece na maioria das eleições. Quem costuma estar na primeira colocação, nas intenções de voto, costuma, né, olhar isso com bons olhos, e quem está mais atrás costuma valorizar mais as suas próprias pesquisas e deixar um pouco de lado esses levantamentos aí que vêm para o público. É interessante também pensar que a gente tem notado no horário eleitoral, né, que passa na TV e no rádio, e que vai terminar agora no dia 12, basicamente 3 dias ali antes da eleição, que alguns candidatos também mudaram algumas coisas no seu conteúdo, inserindo as pesquisas, né? Alguns candidatos já dizendo da questão é o segundo melhor colocado, o outro já fazendo críticas diretas, né, ao adversário para tentar desestabilizar. Mas, enfim. O que acontece é que está ficando cada vez mais claro que essa disputa é pelo segundo lugar, né? Se a gente for seguir pelo que a maioria das pesquisas dizem. Então, nesse momento, talvez valorizar essa questão da segunda colocação não seja tão desinteressante assim, né? Porque é o que vai ser mais decisivo. Na verdade, vai ser, acho que, uma das grandes surpresas, né? Pelas pesquisas mais recentes, né, em Porto Alegre, basicamente 3 institutos têm feito esses levantamentos. Eles mostram ali, com basicamente todos eles empatados, levando em consideração a margem de erro, os candidatos: o atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, o José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, e Sebastião Melo, ex-vice-prefeito de Porto Alegre. Mostra também que tem um núcleo ali de um eleitor, vamos dizer assim, digamos, meio de centro, né, levando em consideração os partidos PSDB, PTB e MDB nessa briga pelo segundo lugar. Mas acho que essa vai ser um desfecho que só na urna mesmo, para poder saber quem realmente, como é que será esse segundo turno, né? O que vai influenciar também já direto nas estratégias dos partidos de quem vai ser o seu adversário, principalmente no caso da Manuela. Porque eu acho que ela vai provavelmente adotar estratégias diferentes, né, para cada um desses possíveis candidatos, né,
a ser adversário no segundo turno? Muda bastante a disputa, sendo, digamos, Manuela e Marquesan ou Manuela e Fortunati. São segundos turnos bem diferentes, eu diria assim, né? São, enfim, candidatos, a polarização entra de forma diferente, enfim, é outra disputa, dependendo de quem for para o segundo turno. Até o próprio perfil dos candidatos em si, né? Como a gente vai falar agora sobre os debates, isso também já fica bem evidente, assim, o tipo de perfil de cada um dos candidatos. E como a gente falou há pouco, os debates ganharam destaque na agenda dos candidatos até aqui e deverão estar mais presentes nesses últimos dias. Os debates ou painéis são importantes por serem um momento em que os candidatos podem se apresentar tendo bem mais tempo do que aquele autorizado em rádio e televisão. Basicamente, muitas entidades e veículos de comunicação promoveram seus encontros para ouvir as manifestações dos candidatos em Porto Alegre. Claro que, pelo grande número de candidatos, os desafios não foram pequenos. A maioria dos encontros ocorreu por plataformas virtuais, o que não é tão simples e, por vezes, produtivo, inclusive. Algumas oscilações de internet e até mesmo os ambientes em que os candidatos estão acabaram, digamos, gerando algumas distrações. Na capital, tivemos ainda debates presenciais e dentro de carros. Os debates também são momentos de confronto de ideias e mais do que isso. Correio do Povo, a Rádio Guaíba e a Anhiggs realizaram na semana passada um debate reunindo 10 dos 13 candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Para garantir os cuidados sanitários necessários, o espaço escolhido foi o Teatro da Anhiggs. Os púlpitos, ao invés de ficarem no palco, foram para a plateia, para garantir o distanciamento. Exatamente, foi um momento bem diferenciado se nós formos comparar com debates anteriores. E ao longo de 3 horas, teve a apresentação de propostas, mas também muitas trocas de acusações e críticas. A gente separou alguns trechos de momentos, vamos dizer assim, mais acalorados das discussões. Por exemplo, a discussão entre o vice-prefeito Gustavo Paim, do Progressistas, e o prefeito Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. Só para contextualizar, eles romperam relações há mais de um ano e o resquício desse rompimento ficou bem evidente nesse trecho. E eu desliguei alguns secretários, né? Alguns por incompetência. Tu foi um deles, Paim. Tu não era bom na Secretaria de Relações Institucionais, tive que desligar e aprovei todas as reformas. Vamos falar sobre nós. Tu, em 2002, foi cassado pela Justiça Eleitoral por falsidade de filiação partidária. Que loucura isso, hein, Marquesa? Deve ser uma coisa que deve te orgulhar muito. Tu foi presidente do PSDB, imposto pelo teu amigo Aécio Neves, já que quer fazer quer terceirizar. Quer falar sobre incompetência, prefeito? É essa quantidade de aluga-se e vende-se em Porto Alegre. A gente está no 5º secretário de Desenvolvimento Econômico. A culpa é dos secretários ou a culpa é do prefeito? A discussão não parou por aí. E eu explico o motivo da nossa briga. 10 de maio, prefeito. Sexta-feira, tu estava em licença. E o Christian, teu chefe de gabinete, ficou me cercando para eu assinar 24 contratos de publicidade de 20 milhões de reais. Eu me recusei a assinar. Eu vou voltar da minha licença para assinar. Eu disse, volta se tu quiser enterrar a tua vida. Porque eram absolutamente legais aqueles 20 milhões de reais. Porto Alegre nunca tinha gasto aquilo. Claro que tu não voltou. Claro que era blefe. Claro que tu não ia assinar. Tu queria me sacanear, prefeito? Era esse o objetivo? Ou tu realmente achava aquilo legal? E só para essa ideia, isso era uma sexta-feira. Eu me recusei a assinar. Na segunda-feira, esses 20 milhões viraram 10 milhões de reais. E seguiu ainda em outro painel, quando Marquesan respondeu a um questionamento da candidata do PSOL, Fernanda Melchiona. Eu já vou responder para ti e para o lobo travestido de ursinho carinhoso, e vou pedir que publiquem aí nas redes sociais os gastos de publicidade, para te mostrar. Eu sei que tu não deve ter olhado, porque tu olha poucos dados, né, Fernanda? Para te mostrar que eu fui o governo nos últimos 4 que menos gastou em publicidade. Então eu vou pedir que publiquem isso, aí já fica tudo transparente. Por sinal, nessa conversa teve discussão ainda entre o Marquesan e a Fernanda Melchiona, como vocês podem ouvir nesse trecho. Olha, Marquesan, eu já tinha te dado o prêmio de roteirista de ficção científica. Agora eu vou te dar de Pinóquio.
Primeiro, os 30 milhões foi uma resposta à lei de acesso à informação pública, porque tu não publica os dados de publicidade, 30 milhões em 2019, mais do que na cultura. Em segundo lugar, se eu gostasse de corrupto, e aliás o pessoal tem uma marca contra a corrupção, eu estava no teu partido, que é o partido do Aécio Neves. Então eu acho que, né, falando em corrupção, quem governou com essa turma aí foi tu, não eu. Terceiro, eu quero te dizer que é lamentável o que tu fizeste. Porque quando a gente fala em servidor público, que, aliás, amanhã é o dia do servidor público, a gente está falando de quem está salvando vidas. Os profissionais da saúde, a maioria mulheres, do HPS, do HPV, que tiveram a carreira congelada, que tiveram confisco de salário no teu governo e que ainda foram taxados de vagabundos. Sinceramente, eu acho que é mais vagabundo um prefeito que nunca bateu ponto na vida, nunca trabalhou, a não ser na política, que para mim não é profissão, e desrespeita trabalhadores e trabalhadoras. E eu, diferente de ti, vou investir 2% do orçamento na cultura, porque eu acho que cultura é fundamental para gerar emprego e renda e garantir arte para a população. Tréplica, 1 minuto. Não tem nada contra servidor. Minha presidente da FASC é uma mulher negra e de carreira. A diretoria da PTC, pela primeira vez, é toda de carreira. O presidente do DEMAI é de carreira, não tem nada contra servidor. Eu tenho contra em qualquer lugar, Fernanda, até na política. Contra quem fica falando besteiras, contra quem não estuda e só tem um interesse pessoal. Quem nunca trabalhou aqui é tu. Trabalhou de quê? Eu também estou trabalhando há anos. Do que trabalhou? Aproveita e fala do que trabalhou. Fala, trabalhei no Banrisul, trabalhei no Bradesco. E eu também. Fiz estágio. E eu também, só que no Banrisul, eu era até chefe, fui advogado 8 anos, 10 anos. Do Banrisul, isso, e saí de lá sem nenhuma... Por favor, candidatos, um de cada vez, respeitando o tempo. Mas teve embate repetindo o que já tinha ocorrido em outros eventos, entre o candidato Rodrigo Maroni e a candidata Manuela Dávila. Manuela, eu represento o machismo, eu estou a serviço de alguém, que vocês vão ver logo em seguida, eu sou misógino, o ódio, o frustrado que não superou. Eu sou esse. Tu que representa o bem, a esperança, a mulher sem erros, sem equívocos. Eu queria fazer uma pergunta objetiva e rápida. Me diz um defeito teu, se o Lula é inocente, e uma qualidade do Bolsonaro. 1 minuto e meio para a resposta. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, por um debate em que, por exemplo, Montserrat, que tem propostas para a cidade, não é escutado, e outros vêm aqui para jogar palavras ao vento. O ódio para a Manuela é qualquer pessoa que questiona ela, né? Então, assim, o Melo pode ser questionado, o Walter, a Juliana, a Fernanda, eu admiro a Juliana, a Fernanda e muitas, o Fortunati. Se questionar a Manuela, é ódio, é fake news e é machismo, né? A gente deu aqui 1 minuto e meio para ela dizer um defeito, poderia dar 2 horas, 5 horas, 1 mês, 1 ano, 10 anos. A vaidade da Manuela, tu mente, pode processar, e vou reiterar, tu mente. Tempo. 1 minuto para a tréplica. Nós temos entre nós uma pessoa que forjou um atentado. Vejam bem, que mentiu que estava sendo perseguido. Isso, para mim, está além da falta de caráter, né? É relacionado a transtornos que levam a pessoa para cometer determinados crimes. A minha vida é limpa. A gente fez um panorama geral da campanha neste ano até aqui, mas ainda teremos alguns dias pela frente. Então, atenção para escolher o melhor candidato e votar com segurança no dia 15 de novembro. Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação dos colegas Henrique Massaro, Thalínia Pitts e Flávia Simões. A edição é do Aleph Alencar e até a próxima.